Oi, pessoal. Com essa conferência, eu pretendo complementar o GT de vocês sobre DM1. O tema é insulinoterapia. Como referência bibliográfica, eu usei a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 19 e 20 e o posicionamento dessa mesma sociedade sobre o uso de medicações injetáveis. Eu gosto de iniciar essa conferência falando sobre a descoberta e a importância da insulina. Previamente à sua descoberta, a diabetes, especialmente a diabetes tipo 1, era uma doença mortal. Em 1921, Frederic Banting, ele fez o isolamento, né, de um extrato pancreático. Pela primeira vez, ele isolou a insulina. Em 1922, o primeiro paciente recebeu esse extrato pancreático. Nesse primeiro momento, né, a aplicação gerou mais efeitos colaterais que benefício, mas com o tempo eles conseguiram purificar essa insulina e aqui a gente vê o efeito positivo de um paciente que realmente estava à beira da morte e como ele ficou. O diagnóstico de diabetes tipo 1 e tipo 2, os valores são o mesmo, certo? E aí vocês já estão bem familiarizados e eu gostaria de me ater aqui à hemoglobina glicada, que nós utilizamos a hemoglobina glicada tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento. Quando o paciente recebe a hemoglobina glicada, ele recebe um valor numérico. É importante explicar o que essa hemoglobina glicada representa, que ela representa a média da glicemia nos últimos 3 meses. Porém, a gente sabe que algumas condições levam a valores falsamente alterados de hemoglobina glicada. Em destaque, né, para a falsa diminuição da glicada, a gente vai falar das hemoglobinopatias e das anemias e perdas agudas de sangue. Por outro lado, algumas condições levam à falsa elevação da glicada. E a gente merece destaque aí a doença renal crônica, né, pela uremia, pacientes pelenectomizados, alcoolistas, hipertrigliceridemia. E aí uma armadilha é a deficiência de ferro. Como as hemácias têm uma meia-vida aumentada pela deficiência de ferro, elas também têm um valor falsamente elevado de glicada. E aqui, esse gráfico, ele mostra, né, o resultado de um estudo multicêntrico, né, que foi realizado há bastante tempo atrás, o KPDS, e ele mostra que a redução de 1% no valor da glicada já tem um impacto enorme em desfechos micro e macrovasculares. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o DM1. Certo? É uma doença autoimune, poligênica, né, que decorre da destruição das células beta-pancreáticas. A prevalência dela é entre 5% e 10%. O Brasil é o terceiro país no mundo com mais indivíduos diabéticos tipo 1. O pico de incidência é a adolescência e vem cada vez aumentando nas crianças menores de 5 anos. A terapêutica é insulina, alimentação e atividade física. Muito importante, a insulinoterapia nesse indivíduo, ela deve ser o mais fisiológica possível e bem individualizada, certo? Quando a gente prescreve uma insulina numa criança e adolescente, a gente tem que considerar a diferente fase de crescimento desse indivíduo e o estilo de vida dele, se ele estuda, qual horário de estudo, certo? A gente ainda deve evitar a palavra dieta. A orientação alimentar para esse paciente deve ser aquela requerida para um adequado crescimento e desenvolvimento. A palavra dieta leva a restrições, traumas futuros e transtornos alimentares. Algo muito importante nesse paciente, que deve ser sempre levado em consideração, é a chamada hipoglicemia. A hipoglicemia no indivíduo criança, ela pode gerar a longo prazo, né, sequelas neurológicas. E aqui a gente tem as metas glicêmicas para o DM1, certo? A meta de glicada para todas as idades é abaixo de 7. A gente pode tentar glicada até de 6,5, caso o indivíduo esteja em uso de alguma insulinoterapia bem moderna, especialmente a bomba de insulina. E aqui são os alvos de glicemia, né, para cada horário de pré e pós-refeição. É interessante notar que esses alvos são diferentes das crianças e por adulto e eles devem ser realmente individualizados, né? Lembrando que na criança a hipoglicemia deve ser evitada a todo custo pela questão das sequelas neurológicas. E aqui, para vocês terem um efeito de comparação, eu mostro as metas glicêmicas para o DM2, né, com glicemia pré-prandial e pós-prandial menor que 100 e 160 respectivamente, a glicada menor que 7, tá? Sobre a evolução dessa insulina terapia. Olha como é que era no início, né? O indivíduo usava seringa de vidro, né? As agulhas eram realmente reaproveitadas. Aqui era realmente bem complicado ser diabético tipo 1.
Mas com o passar do tempo, a gente evoluiu e aí surgiram essas novas agulhas, né, com seringas de insulina, né? Essa aqui é uma seringa, né, com agulha fixa, que vocês vão entrar bastante em contato no posto de saúde. Essas seringas, elas podem ser de 30, 50 e 100 unidades, tá? É importante aqui observar que a insulina de 30 e 50 unidades, cada tracinho, ela representa uma unidade de insulina. E aqui na seringa de 100 unidades, cada tracinho representa 2 unidades de insulina. Se isso aí é confuso para a gente, imagina para o paciente. Então, é importante vocês saberem qual é o tipo de seringa que o paciente está recebendo, certo? Se é uma seringa de 100, lembrando que nessa insulina, como a graduação dela vai de 2 em 2 unidades, a gente só pode aplicar doses pares, né? Aqui não, aqui a gente pode aplicar doses realmente ímpares. Tem até seringas que a graduação dela vai de meio a meio. Gente, para vocês terem uma ideia, numa criança pequena, meia unidade de insulina para cima, meia unidade para baixo, já faz uma diferença enorme, tá bom? Então, nessas aqui a gente consegue aplicar número ímpar e nessa daqui, não. Outro detalhe que a gente deve atentar, né, são o tamanho das agulhas, certo? Essa daqui é a agulha de 12 milímetros, ela atualmente ela não é muito recomendada, é uma agulha que ela apresenta mais desconforto, um risco de aplicação intramuscular bem elevado. Então, a gente recomenda, né, as agulhas principalmente de 6 milímetros, são as mais indicadas. Esse aqui é o menor tamanho de agulha, né, nessas seringas aqui com a agulha acoplada à seringa, né? As agulhas de 8 milímetros é o que a gente vai mais encontrar na nossa realidade do posto, mas se a gente tiver de 6, a gente vai preferir a de 6, tá? As canetas é uma evolução, né, da insulinoterapia. A gente tem caneta para insulina de ação rápida, ultra rápida, lenta, ultralenta. E essas canetas, algumas são descartáveis, né, e outras são reutilizáveis. Elas são mais caras e a gente utiliza principalmente para aplicar as insulinas análogas, que são as melhores insulinas mais modernas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Essas canetinhas, elas também requerem o uso de agulhas e o menor tamanho de agulha para elas é a de 4 milímetros, diferente da seringa, né, que o menor tamanho de agulha era de 6 milímetros. Aqui a gente pode utilizar de 4 milímetros, tá bom? A bomba de insulina é o que realmente é o de tratamento padrão ouro, né, para o DM1. O nosso Sistema Único de Saúde, inclusive, fornece para o DM1, né? Mas existem indicações específicas. É um sistema de infusão, né? Onde a gente vai injetar de forma basal, né? Você vai ter uma insulina de ação rápida que vai ficar injetando aqui de forma basal. Toda vida que o indivíduo come, a gente faz um bolos, né? Dessa insulina e esse sistema é o que está melhor associado com menos taxas de hipoglicemia, certo? E é o mais associado a um bom controle glicêmico. Então, é o ideal, mas poucos pacientes são beneficiados, certo? E precisa ter uma indicação específica porque é um tratamento caro. Sobre o tamanho das agulhas, alguns estudos mostram, né, que a espessura da nossa pele vai de no máximo 3 milímetros. Então, para que a gente vai usar uma agulha de 12 milímetros, né? A agulha ideal realmente é essa de 4, 5, 6 milímetros, tá? Que ela vai garantir uma boa aplicação aqui na região subcutânea. Agulhas maiores, elas realmente vão aumentar o risco de aplicação intramuscular. E eu gosto bastante aqui dessa imagem, né, da diretriz, né, da SBD, que eles mostram que a agulha de 12 milímetros, né, o risco de aplicação intramuscular vai até de 45%, que eu acho bem elevado. E a aplicação intramuscular, a gente sabe que a absorção é mais rápida de insulina, né, e essa aplicação também é mais desconfortável. Um outro detalhe que a gente deve se atentar, né, além do tamanho da insulina, da agulha, né, se realmente a gente vai precisar fazer prega ou não. Em geral, criança pequena, a gente recomenda agulha de 4 ou de 5 milímetros, certo? Mas nesses indivíduos, né, realmente a gente não precisa prega, né, quando a gente aplica 4 ou 6 milímetros, exceto em crianças muito pequenas. Quando a gente fala de agulhas de 6, 8 e 12 milímetros, é indispensável
necessário fazer a prega, tá bom? Então, nessas agulhinhas pequenininhas não precisa, nas agulhinhas maiores a gente precisa fazer prega. E outro detalhe que a gente precisa se atentar é sobre o ângulo de inserção, tá? Quando a gente usa uma agulhinha de um comprimento maior, né, em criança e adolescente, a gente precisa fazer um ângulo de inserção de 45 graus, tá? E aqui é uma demonstração da prega, né, que ela o uso de agulhas mais curtas realmente dispensa essa prega, porém, crianças com menos de 6 anos, né, a gente vai precisar sempre fazer a prega. Naquelas agulhinhas maiores, né, a gente também vai precisar fazer a prega, e a gente faz essa prega aqui com o indicador e o polegar. Evita fazer uma prega muito vigorosa, senão a gente vai aumentar também a chance da aplicação intramuscular. Outro detalhe, gente, essas agulhas não devem ser reutilizadas. Aqui, olha, um dado de microscópio, quando a gente faz uma ampliação dessa agulha reutilizada, ela apresenta uma deformidade importante, isso aumenta o risco de dor, de sangramento, então não reutilizar a agulha. Isso é muito comum, o paciente reutiliza por uma questão principalmente econômica, tá? E aqui a gente observa a sequência correta de aplicação, né, da insulina, que a gente faz a prega, né, higieniza a área, né, primeiro faz a prega, a gente injeta insulina nesse ângulo de 90 graus em relação à superfície, né, quando a gente faz a seringa, a gente precisa esperar 5 segundos, né, com a seringa aplicada na pele após o êmbolo ser totalmente pressionado. Quando a gente faz uso da caneta, a gente precisa manter a agulha sob a pele e aguardar 10 segundos. A gente retira a agulha da pele no mesmo ângulo, solta a prega e descarta a agulha em local apropriado. Aqui estão os locais de aplicação de insulina na criança, que é bem parecido com adulto, no abdômen, nas coxas, né, nas nádegas, e aqui no bracinho, tá? Uma coisa muito importante é que a gente oriente, né, quais são além dos locais corretos da aplicação da insulina, a gente oriente o paciente deve fazer um rodízio de aplicação. Um sistema que a gente utiliza bastante, principalmente no DM1, é fazer essa divisão de quadrantes, né? Orienta o paciente a escolher um quadrante em cada horário, por exemplo, no café da manhã escolhe a coxa, no almoço escolhe a outra coxa direita, e a gente dentro daquela coxa a gente vai variando, né, dentro daquele quadrante a gente vai variando os locais de aplicação aqui no sentido horário e espaçando esses locais de pelo menos um centímetro entre cada local de aplicação, tá? Então, é importante orientar os locais, é importante orientar que o paciente não deve aplicar a insulina sempre no mesmo local, deve dar um espacinho, pelo menos de 1 centímetro nos locais de aplicação. Tá? Na grávida, né, no primeiro e segundo trimestre, a gente orienta que pode aplicar no abdômen, tá bom? Nessas regiões laterais do abdômen, o ideal é aplicar uma agulhinha mais curta, de 4 milímetros, e sempre fazer a prega. No terceiro trimestre, né, o ideal é a gente evitar a região do abdômen. Se for utilizar, a gente utiliza as regiões laterais, mas o ideal é realmente evitar, tá bom? Primeiro e segundo trimestre é seguro utilizar, principalmente agulhinhas mais curtas, fazendo a prega. Aqui a consequência, gente, quando a gente reutiliza a nossa agulha e quando a gente aplica diversas vezes no mesmo local. O indivíduo desenvolve uma reação com lipohipertrofia, que fica realmente bem esteticamente bem feio. Às vezes a gente não consegue ver, então precisa despir o paciente, tocar na pele dele para a gente ver isso aqui. Quando o paciente começa a desenvolver essa reação de lipohipertrofia, essa área fica menos sensível, então a tendência é ele continuar aplicando e gosta de aplicar aqui. Então, a gente orienta que realmente ele evite esses locais, né? Quando ele aplica nesse local, a gente tem uma absorção de insulina totalmente imprevisível, tá certo? Então, a gente orienta que o paciente não reutilize a agulha, não fique aplicando no mesmo local. Quando ele aplica insulina em um ponto, ideal que ele deixe esse ponto cicatrizar 14 dias, tá? Aqui é a consequência de uma aplicação inadequada e reutilização de agulhas. Aqui mais uma de lipohipertrofia para vocês verem. Uma outra reação que pode ocorrer também é a reação oposta, que é a lipoatrofia, né, que tem relação com o processo de autoimunidade, né, que também esteticamente é bem comprometedor.
E aqui algumas orientações, né, sobre a absorção de insulina, né, essa absorção é mais rápida no abdômen do que em pernas e braços, né, se o indivíduo tiver com os membros em movimento, é interessante saber isso, né, a absorção vai ser mais rápida. Uma coisa que a gente sempre orienta, não precisa massagear o local que aplicou a insulina, isso aumenta a velocidade de absorção, essa absorção vai ser mais errática, então não precisa massagear, tá? A gente guarda a insulina na geladeira, nas prateleiras do meio para baixo, ou na gaveta de verduras, não coloca na porta pela variação de temperatura. Se essa insulina, porventura, sofreu algum congelamento, a gente descarta, tá? Toda vida que o indivíduo for usar a sua insulina, ele deve retirá-la da geladeira 15 a 30 minutos antes de aplicar para evitar dor e irritação local. Em temperatura ambiente, essa insulina pode ser conservada por até 30 dias, mas na prática a gente prefere conservar a insulina dentro da geladeira, tá bom? Porque a nossa temperatura pode variar muito além desses 15, 30 graus, então a gente orienta deixar dentro da geladeira. Sempre observar antes de aplicar se tem algum precipitado, alguma alteração de coloração, a data de validade. Evitar expor a insulina ao sol e ao gelo, tá? E aí, um cuidado deve ser feito na hora do transporte, né? Essa insulina deve ser transportada na embalagem de mão e ela pode ser transportada na embalagem comum. Quando o paciente utiliza o frasquinho de isopor, a gente deve orientar que ele não deixe a insulina em contato direto com o gelo, ok? Sobre a insulina NPH, né, que é uma das insulinas muito utilizadas, sempre lembrar de homogeneizar a NPH antes do uso, né? Porém, a gente, quando homogeneiza essa insulina, a gente orienta 20 movimentos suaves, né, entre as mãos, ou aqui esse movimento pendular. A gente orienta não fazer uma agitação vigorosa, tá certo? E realmente sempre é indicado antes da aplicação essa e aqui a gente tem o passo a passo, né, para aplicação da insulina em seringa. Aqui ele está demonstrando a aplicação de uma insulina NPH, essa que a gente acabou de orientar que deve ser homogeneizada para que os cristais realmente fiquem em suspensão novamente, ela se torne branca e leitosa, tá bom? A gente limpa o frasco, a gente pega a quantidade de insulina prescrita, né, e aí bota essa quantidade de ar aqui dentro da seringa, aplica essa quantidade de ar dentro do frasco e essa estratégia ela vai permitir que a insulina NPH ela seja mais facilmente aspirada. Então a gente sempre injeta a quantidade de insulina, né, em forma de ar no frasco antes de aspirar, ok? A mistura de insulinas é possível, né? Nós podemos misturar a insulina NPH com a insulina regular, uma insulina de ação intermediária ou de ação prandial, né, que cobre os pré-refeições com uma insulina de ação rápida, que vai cobrir as glicemias, né, pós-prandiais. Porém, quando a gente aspira essas duas insulinas juntas, a gente deve ter o cuidado de aspirar sempre a regular primeiro. A NPH, né, as insulinas lentas, elas geralmente têm o zinco, que lentifica a sua ação. Então, se eu aspirar primeiro a NPH e depois for aspirar regular, eu posso contaminar essa regular e torná-la mais lenta, com absorção imprevisível, né, com ação imprevisível, tá? Agora, a insulina regular, ela não pode ser misturada com outras insulinas lentas, por exemplo, glargina, tá bom? E a NPH também não pode ser misturada, né, com outras insulinas lentas também, tá? A insulina glargina é outra que também não pode se misturar com nenhuma outra. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho das insulinas disponíveis no mercado, dos tipos de insulina. De conhecimento de todos, né, que tem disponível no posto de saúde, a gente utiliza muito a insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária, que dada a meia-vida dela, né, a gente precisa utilizá-la 2 a 3 vezes ao dia. E essa insulina de ação intermediária, ela tem o objetivo de cobrir as glicemias pré-refeição, ou pré-prandiais, pré-café, pré-almoço e pré-jantar. Tá bom? Então, a insulina NPH que eu prescrevo no café, ela vai cobrir o pré-almoço e talvez o pré-jantar. A insulina NPH que eu prescrevo à noite, ela vai cobrir a glicemia pré-café. Já a insulina regular, ela é prescrita com o objetivo de cobrir as incursões glicêmicas da alimentação. Então, ela é prescrita pré-café, pré-almoço e pré-jantar para controlar as glicemias após
as refeições. Sempre que a gente for prescrever essa insulina, a gente deve orientar que o indivíduo use ela pelo menos 30 minutos antes da refeição, tá bom? Porém, elas não são o que temos de mais moderno, tá? Em termos de risco de hipoglicemia, melhor controle glicêmico, o ideal é que a gente utilizasse as insulinas de longa ação ultralonga. No caso, a glargina, que é a Lantus, né? A Detemir, que é a Levemir, ou a Degludeca, que é o Tresiba. Essas insulinas, em geral, elas não têm pico, tá? E elas têm um efeito bem prolongado, então podem ser utilizadas uma vez ao dia. Elas vêm disponíveis em forma de caneta. Para combinar com elas, né, que são lentas e vão cobrir as glicemias pré-prandiais, a gente utilizaria as insulinas de ação ultra rápida, né, que também são o que há de moderno para cobrir as incursões glicêmicas pós-prandiais. O uso desses análogos de insulina, né, os lentos e os ultra rápidos, eles estão associados a menor variabilidade glicêmica, menor hipoglicemia e um controle glicêmico muito melhor. O nosso SUS fornece para indivíduos diabetes tipo 1, mas precisa ser justificado, certo? E precisa o paciente acompanhar nos centros de referência, que a gente tem alguns aqui em Fortaleza. O desafio na prescrição, né, dessas insulinas é imitar o funcionamento do pâncreas normal, que no caso do DM1 foi destruído por um processo autoimune. Então, a gente precisa tentar fazer uma prescrição mais fisiológica e mais adequada possível, até porque esse paciente vai usar insulina à luz dos conhecimentos atuais pela vida toda. E aqui a gente tem um gráfico, né, da farmacocinética dessas insulinas. Vocês devem estar se perguntando, então, eu não devo prescrever insulina NPH irregular para o meu paciente DM1? Você pode prescrever. Tem alguns pacientes que eles realmente ficam bem com essas insulinas NPH irregular, mas você deve disponibilizar o que há de melhor para ele, que são as insulinas de ação longa, né, ou lenta, glargina, Detemir, Degludeca, combinadas com as insulinas de ação ultra rápida. Sempre quando a gente prescreve insulinas, levar em conta os hábitos de vida e a farmacocinética dessas insulinas, tá? Isso aqui eu já comentei com vocês, as insulinas lentas e ultralentas controlam as glicemias basais ou pré-prandiais e as rápidas insulinas. A base do tratamento do indivíduo DM1 é alimentação, atividade física e insulinoterapia. O indivíduo DM1 ele vai sempre precisar da combinação dos dois tipos de insulina. A insulina basal, que é composta pelaquela insulina longa, ultralonga ou a intermediária, né, a NPH, associada a uma insulina prandial, tá? Que é aquela que vai cobrir as incursões glicêmicas pós-alimentares. Então, esse esquema basal prandial é conhecido como esquema basal bolos. No DM2, nem todos os indivíduos vão precisar desse sistema, né? Os indivíduos DM2 que precisam do basal bolos são aqueles que já têm um grau avançado de falência pancreática, tá? E como é feito o cálculo dessa dose? O cálculo da dose total de insulina dia é feito de acordo com o quilo de peso do paciente com a fase do diagnóstico que ele está. Por exemplo, indivíduos recém-diagnosticados, eles podem passar por uma fase de lua de mel. Nessa fase, eles podem precisar de doses bem baixinhas de insulina. Indivíduos na puberdade, em contrapartida, vão precisar de doses muito altas, porque tem uma resistência insulínica mais elevada. Então, vamos aqui fazer um cálculo, por exemplo, um indivíduo de 20 quilos, tá certo? Uma criança de 20 quilos, que eu vou prescrever logo ao diagnóstico 1 unidade por quilo de peso. Então, se ela tem 20 quilos, eu vou prescrever 1 unidade por quilo, eu vou prescrever 20 unidades. Dessas 20 unidades, em torno de 30 a 50% precisa ser de insulina lenta, ou seja, de glargina, que é a Lantus, de Detemir, de Degludeca ou de NPH. Tá bom? Então, por exemplo, um indivíduo de 20 quilos usando 1 unidade de quilo por dia de insulina, ele vai precisar de 20 unidades de dose total de insulina por dia, sendo 50% de basal, no caso, as 10 unidades de basal. E as outras 10 eu vou fazer de insulina prandial, tá? A insulina prandial, a insulina rápida e ultra rápido, o ideal é que você encaminhe para o nutricionista para vocês fazerem uma prescrição de acordo com o que ele come de carboidrato em cada refeição,
né? E aí o paciente vai receber uma lista, né, dos principais alimentos e da quantidade de carboidrato que ele tem. E aí você vai orientar que, por exemplo, um paciente de 45 quilos, para cada 16 gramas de carboidrato, ele vai receber uma unidade de insulina. O indivíduo de 49 a 58 quilos, para cada 15 gramas de carboidrato, ele vai receber uma unidade de insulina. Por exemplo, no café da manhã, ele come 45 gramas de carboidrato, então ele vai receber 3 unidades de insulina no café. No almoço, outros tantos unidades de insulina baseado na quantidade de carboidrato e assim por diante, tá bom? A fase de lua de mel a gente já comentou, que é aquele período inicial do diagnóstico, né, que pode durar de meses a semanas e o indivíduo aqui fica precisando de uma dose bem baixinha de insulina. O exercício físico é altamente recomendado no DM1 e ele vai auxiliar demais no controle glicêmico, vai melhorar demais a resistência insulínica, vai ajudar no controle de peso, mas lembrando que o indivíduo pode ter alguma hipoglicemia se ele fizer essa atividade física até depois, horas depois dessa atividade física, ele pode ter realmente hipoglicemia. Então, é importante os exercícios no DM1 serem bem programados, tá? Outra coisa importantíssima no DRM1, quando a gente prescreve insulina, né? É um indivíduo que vai aplicar insulina às vezes 3, 4 vezes por dia, às vezes até mais, né? Ou então vai usar bomba e a gente precisa orientá-lo que ele precisa fazer de 4 a 6 medições de glicemia por dia, geralmente pré e 2 horas pós-prandial e eventualmente até de madrugada, tá? E aqui a gente tem alguns aparelhos de glucosímetro disponíveis, tá? Em termos de glucosímetro, o que a gente tem de mais moderno é um sensor, né, chamado Freestyle Libre. Você coloca que esse sensor na pele, ele dura 14 dias e você pode ficar com esse leitor escaneando, né, por até 14 dias sua glicemia, não precisa se furar. É uma pena que ele é realmente um pouquinho mais caro, mas ele dá uma liberdade, um conforto bem grande para o paciente. Tá? E aí, quando o indivíduo vem para o seu consultório, né, a gente pega o aparelhinho e ele já te dá um gráfico nesse que a gente baixa no computador com toda a média de glicemia desse paciente, até a hemoglobina glicada de acordo com essa média. É um aparelho bem interessante, bem moderno. E aqui é outra tabelinha, né, da Sociedade Brasileira, onde ele orienta a frequência de testes, né? No DM1, principalmente no início do tratamento, né? Quando a gente está em ajuste de dose de insulina, quando ele tem algum estresse, a gente orienta 6 testes por dia, tá bom? Em geral, a gente orienta isso sempre que ele está vindo para a nossa consulta. A monitorização ela vai ser importante, né, para flagrar episódios de hipo e de hiperglicemia. E aí eu comentei com vocês que eventualmente a gente pede para o indivíduo medir de madrugada, e às vezes o objetivo de medir de madrugada é porque eventualmente esses indivíduos podem apresentar o chamado efeito Somogy, né, que é quando toda vida que o indivíduo faz uma hipoglicemia de madrugada, em qualquer horário, ele ativa hormônios contrarregulatórios que levam à hiperglicemia, né? Por exemplo, glucagon, cortisol. Então, toda vida que eu tenho uma hipoglicemia de madrugada, como é que a minha glicemia vai amanhecer no jejum? Né, vai amanhecer alta, né, pela ação desses hormônios contrarregulatórios. Esse é o chamado efeito Somogy, tá? Às vezes a hiperglicemia de manhã, né, é um fenômeno natural, que é chamado do fenômeno do alvorecer, que tem relação com o pico do GH e do cortisol, tá? Então, a monitorização, às vezes de madrugada, serve para esclarecer a presença de hipoglicemia, né, e se está ocorrendo ou não um fenômeno de Somogy ou de alvorecer. A gente deve ter um cuidado especial com a hipoglicemia, né? Eu já comentei com vocês que quanto mais intensivo o esquema de insulina, maior o risco de hipoglicemia. Lembrando ainda que as crianças são particularmente vulneráveis e os adolescentes idem, né? A hipoglicemia a longo prazo pode gerar déficit cognitivo, tá? Outra coisa também importante é que o indivíduo DM1, né, com o passar do tempo, especialmente se ele é um indivíduo com mau controle crônico, ele pode perder aqueles sintomas adrenérgicos, né, iniciais da hipoglicemia, o tremor, a palpitação, né? E aí esse indivíduo, às vezes, você vai identificar a hipoglicemia apenas através dos sintomas neuroglicopênicos, sonolência, fadiga, confusão mental, convulsão, alteração comportamental, tá certo? É um indivíduo realmente que a hipoglicemia passa a ser até um risco de vida.
Sobre o tratamento da hipoglicemia, se o indivíduo estiver consciente, falando, a gente dá algum alimento com carboidrato de absorção bem rápida, um suco de laranja, né, um refrigerante comum. Se ele estiver inconsciente, a gente deve indicar a injeção de glucagon, encaminhar ele para uma emergência, onde vai ser administrado glicose EV. Depois de uma hipoglicemia, a gente deve medir nossa glicemia 15 minutos. Lembrando que bombom, chocolate, isso não é legal para aumentar a glicemia rápido, né? Tem gordura e retarda a absorção do açúcar, tá? Esse aqui é um kit que eu recomendo para todos os diabéticos, né? Que leve sua insulina sempre, né? Seu glucosímetro, leve mel, que tenha glucagon disponível, né? E aí isso aí às vezes pode salvar a vida e tem que ter sempre a identificação do indivíduo, da dose que usa, etc. Tá bom? É isso que eu tinha para falar com vocês. Eu agradeço muito a atenção.